Boa noite, boa noite. Graças a Deus, nós iremos realizar a oração de segunda-feira à noite. Talvez você não esteja nesse momento, na noite de segunda-feira. Deixa eu só baixar aqui esse meu retorno. Talvez você não esteja na noite de segunda-feira, você está em um outro momento, mas não importa. O que importa é que você vai orar comigo agora. Deus não está limitado ao tempo. Esta oração que eu estou realizando agora na segunda-feira, na noite de segunda-feira, vai servir em qualquer tempo que alguém orar comigo, com certeza. Mas antes de nós realizarmos a oração, eu quero tirar a dúvida de um irmão que me faz a pergunta. Ele diz bem assim: pastor, eu ouvi essa pregação, esse ensinamento, essa orientação lá na igreja onde eu estou congregando, mas eu não entendi muito. Eu queria uma explicação sua. Então eu vou trazer aqui para a tela agora esse versículo da Bíblia. Vamos lá. É em Jeremias. Tá aqui, ó. Jeremias, no capítulo 12 e o versículo 13, que ele não entendeu. Mas antes de a gente entrar no capítulo 12 de Jeremias, vamos saber um pouquinho de Jeremias, como diz aqui, ó. O livro de Jeremias, né? O 24º livro da Bíblia. Neste livro, acompanhamos a história do profeta Jeremias e suas profecias para o reino de Judá. Você vê que não é para a nação israelita. Uma coisa é a nação israelita, outra coisa é o reino de Judá, certo? O reino de Judá passa a existir quando houve uma separação entre as 10 tribos para o sul e as 2 tribos que ficaram no reino norte, que é Jerusalém, que foi Judá e Benjamim. E aquelas 10 tribos do reino sul foi destruída. Ela deixa de existir. Quem ficou vivo foi servir de escravo em outras nações. Quem ficou vivo foi ter sua genealogia se escondendo nas montanhas, mas acabou Israel. Antigamente tratava-se de Israel e Judá. Quando Deus diz assim, ouve-me, Judá, é mostrando para essas 2 tribos, Judá e Benjamim. Quando ele diz, ouve-me, ó Israel, você vai ver na Bíblia falando, ouve-me, Israel, está se referindo às 10 tribos. Muito bem. O povo tinha deixado de viver uma vida em adoração a Deus após a morte do rei Josias. Aí diz assim, ao longo dos 52 capítulos, que são 52 capítulos do livro de Jeremias, está dizendo, vemos as tentativas do profeta Jeremias em alertar e ensinar o povo a viver sobre os ensinamentos, debaixo dos ensinamentos de Deus. Caso continuassem a viver em idolatria a outros deuses e longe dos ensinamentos do Senhor, sofreriam com consequência e com destruição da nação. Além disso, Jeremias prevê a destruição do reino com a conquista dos babilônicos ou dos babilônios sobre Jerusalém e a escravidão do povo. Deus havia sido misericordioso com o povo em diversas situações, mas o profeta aconselha a todos que se voltem para Deus, pois ele é bondoso e justo, sua justiça seria feita. Outra profecia anunciada por Jeremias é a vinda do Messias para reunir e salvar o povo, reinando sobre Israel. Portanto, no livro de Jeremias, podemos acompanhar as profecias dadas pelo profeta e o seu empenho em chamar o povo para que voltassem às suas crenças e fé a Deus. Jeremias enfrentou um povo
que estava afastado do Senhor e idolatrando a outros deuses, porém não deixou de espalhar a todos a importância de retornar à aliança com Deus. Agora vamos para o capítulo 12, onde o nosso irmão ele tem a dúvida, e justamente no versículo 13, ele cita para mim o versículo 13, que é isso aqui, ó. Semeiam-se, aqui, ó, tá sublinhado. Você tá ouvindo? Vendo aí, meu irmão, você que pediu a explicação? Semearam trigo e cegaram espinho, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhados sereis das vossas colheitas, e por causa do ardor da ira do Senhor. Então, meu irmão, que me pediu essa orientação, essa explicação desse versículo 13, e ele chega a dizer, poxa, a pessoa semeou trigo e colheu espinho, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram, envergonhados sereis nas vossas colheitas. O que está querendo dizer aqui? Então, a leitura do livro aí, a gente explicando sobre a leitura geral do livro de Jeremias, dá para a gente entender de que Jeremias é o profeta que está orientando, que está profetizando para Judá, certo? Então isso aí ele faz uma analogia, um tipo de metáfora, né? Dizendo que o que iria acontecer com Judá. Porque se Judá não está dando ouvidos à voz de Deus, olha o que vai acontecer com você, Judá. Você pode até plantar, mas você não vai colher. Se você plantar trigo, você vai colher espinhos, quer dizer, nada dá certo. É um tipo de metáfora, né? Muito legal isso aqui, que a gente trazendo para os nossos dias, para os dias de hoje, é a mesma coisa, serve para nós nos dias de hoje. A gente colhe aquilo que a gente planta. Só que, se a gente faz o bem, mas a gente faz o bem, faz uma boa plantação, mas a gente está na rebeldia, então é a mesma coisa de dizer, até o que tem para dar certo vai dar errado. Até o que tem para dar certo vai dar errado. Você está na desobediência, na rebeldia, porque foi isso que aconteceu com esse povo lá em Judá. Você tem que entender que Jeremias, ele está aí mais ou menos no ano 600, no ano 622 a.C. Então Jeremias ele é chamado para ser profeta muito novo. E Jeremias ele é chamado para ser profeta para Judá, justamente nesse período que Judá ia ser destruída. Você vê que Jeremias nasce no ano mais ou menos 22, 23, 24, 25, mais ou menos nesse período, no ano 624, 22, mais ou menos. E a destruição de Jerusalém vem acontecer no ano 605, no ano 595 depois de Cristo. Esse foi o período da invasão de Senaqueribe, dos soldados do exército da Babilônia cercando Judá, cercando Jerusalém para destruir. E foi mais ou menos nesse período. Então ele estava com seus 25 anos, um jovem muito novo, mas ficava profetizando ali, né? Mas para você entender esse versículo aqui, ó, na verdade, para você entender um versículo, você vai ter que ter o contexto, né? Ter o pós-texto. Você não pode parar em cima de um versículo. Não é porque aqui está dizendo semearam trigo e cegaram espinhos e colheram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhados sereis das vossas colheitas e por causa do ardor da ira do Senhor. Então, se você pegar aqui do início, então você vai ver perguntas, ó. Justo seria o Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por quê? Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os e eles se enraizaram, cresceram, dão também fruto. Chegada
chegado estás à sua boca, porém longe de suas entranhas. Mas tu, ó Senhor, então você vê que é uma oração de Jeremias orando ao Senhor. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentarás a terra e se secarás a erva do campo? Pela maldade dos que habitam nela. Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. E se fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estarás confiado, como farás na enchente do Jordão? E aí vai a oração dele se estendendo. Entendeu? Vai se estendendo. A oração dele vai se estendendo. Ao ponto, quando chega aqui, ó, a minha herança é para mim, no versículo 9. Acompanha aqui comigo. A minha herança é para mim, a ave de rapina de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para devorarem. Muitos pastores destroem a minha vinha, pisam no meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em desolação puseram e clamam a mim na sua desolação, e toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isso a sério. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Semeiam trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas de nada aproveitam. E aí vai. Você vê de que é a oração de Jeremias. Jeremias está orando. Então a gente não pode pegar um versículo isolado e trazer a interpretação dele, a hermenêutica, o entendimento dele, se a gente não pegar um texto, um contexto. O que Jeremias está falando aqui nesta oração? Ele está desabafando e falando com Deus como que pode prosperar os que fazem o mal. Então ele está fazendo uma oração justamente por Judá, representando na sua oração aquele povo, que é o que está para acontecer com esse povo. Esse povo está para semear trigo e colher espinho, quer dizer, até o que eles fazem, até o que era para dar certo na vida deles, vai dar errado. Era para eles plantarem trigo e colher trigo, mas por que eles estão semeando trigo e estão colhendo espinho? Porque até o que tem para dar errado, até o que tem para dar certo na vida deles, está dando errado. Ao contrário de quem está na obediência e crendo no Senhor, até o que tem para dar errado vai dar certo. Quer dizer, a pessoa vai colher até mesmo onde não plantou. Até o que tem para dar errado vai dar certo. Por quê? Porque tem a bênção de Deus. Enquanto quando não tem a bênção de Deus, até aquilo que tem para dar certo vai dar errado. Quer dizer, vão plantar trigo e vão colher espinhos. E para terminar a oração, só para completar aqui, diz: assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança e fiz herdar o meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, a casa de Judá, arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei a me compadecer deles e os farei voltar cada um à sua herança, a cada um à sua terra. Então aqui está mostrando o que o Senhor vai fazer com Judá, o que vai fazer com o povo, com esse povo. Vai ser arrancado, vai ser eliminado esse povo, vai ser levado em cativeiro para a Babilônia, mas depois depois dos 70 anos, o Senhor tem misericórdia, vai se compadecer deles e eles voltam para a sua terra, para Jerusalém, para reconstruir.
E será que se diligentemente aprender os caminhos, terminando, né, o capítulo, e será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinar o meu povo a jurar por Baal. Então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. É muito lindo isso aqui, meus irmãos. Quero agradecer a esse meu irmão que trouxe essa dúvida, que está dando oportunidade a nós entendermos sobre essa dúvida. Nós estamos aqui com 15 minutos de live. Eu vou fazer a oração agora. Quero que você ore juntamente comigo. E não vamos seguir o que Judá estava fazendo, crendo em outros deuses, fazendo tudo errado, até o que tinha para dar certo estava dando errado por causa da sua rebeldia e da sua desobediência. Quer dizer, eles plantavam trigo e colhiam espinhos. Dava tudo errado. Vamos obedecer. É uma mensagem muito forte esse capítulo, essa oração de Jeremias, esse capítulo 12 de Jeremias, quando Jeremias está orando por Judá. É uma oração muito forte, porque Deus, ao mesmo tempo que Jeremias está orando, Deus está profetizando e está dizendo para Jeremias o que vai acontecer com Judá por causa da idolatria. Amém? Meu irmão, você que me pediu essa explicação sobre esse capítulo, sobre esse versículo, eu não podia explicar só o versículo sem explicar o livro e sem explicar o propósito de Jeremias e sem explicar o capítulo. Mas olha, nós estamos em 17 minutos de live, não demorei tanto. Vou orar agora por você, sua família e por todos que estão aqui nesse canal. Muito obrigado pela pergunta e vamos em frente, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Então vamos orar. Eu vou colocar aqui na tela os versículos bíblicos, esse fundo musical vai aumentar, tá? E aí a gente normalmente faz a oração da noite assim. E vamos falar com Deus em nome de Jesus. Quero dizer para você dar um joinha aí. Quero dizer para você se inscrever no canal enquanto eu estou mudando aqui, colocando o fundo musical. Então, vamos lá. Enquanto eu estou fazendo isso aqui, então se inscreve no canal, dá um joinha e vamos falar com Deus. Todos os dias nós temos aqui 5h15, 6 horas, meio-dia e 15 e também essa oração da noite. Aqui no canal é tempo de oração. Não importa a sua religião, esteja sempre aqui conosco, tá bom? Espalha para outras pessoas e se você também quiser alguma pergunta, fazer alguma pergunta, você pode entrar aqui nesse número, olha. Tá aqui na tela, entra nesse número aqui, ó, 319 75 74 90 08. Alguma coisa da Bíblia que você leu e não entendeu, faça igualzinho esse irmão que veio, me ligou, entrou em contato comigo e me fez a pergunta e eu estou trazendo para ele e para todos vocês aqui do canal É Tempo de Oração a pergunta dele. Porque a pergunta dele era essa: como que pode a pessoa estar plantando trigo e colhendo espinho? O que quer dizer isso aqui? Qual o significado desse versículo do capítulo 12 de Jeremias? E aí eu trouxe a explicação. E se tiver mais alguma dúvida, ficou mais alguma coisa, meu irmão, pode entrar em contato comigo que a gente vai ajudando, tá? Deixa eu aproveitar esse momento aqui de falar para vocês. Estão aqui, ó, as capas dos meus livros. Eu tenho aqui meus livros. Tempo de Oração, como também Apocalipse, onde o fim é o começo. E eu tenho também aqui a chave do Pix para você que quiser dizimar esse canal, dizimar esse ministério que está começando. Eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo tocar no teu coração, porque é um ministério que está começando
e a gente paga aluguel, paga as despesas, tudo. Eu estou com pouquíssimas pessoas aqui, membros na igreja para poder manter. Eu tenho poucas pessoas para manter. Então, se você for tocado por Deus de enviar o seu dízimo, aqui a chave do Pix é isso aqui, ó, CNPJ do Ministério, 55 520 474 1000 ao contrário, 56. Então, se você for tocado pelo Espírito Santo para enviar o seu dízimo, então envie todo mês o seu dízimo, vê a data direitinho que você vai estar enviando, porque aí a gente vai pagando as despesas aqui para a gente continuar pregando e ensinando a palavra de Deus a muita gente. E manter também esse canal, Tempo de Oração, que tem uma despesa também todo mês, tá bom? Deus abençoe. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero abençoar essa noite de segunda-feira, Pai, na vida de todas essas pessoas que estão comigo, que estão conosco aqui orando nesse momento. Quero pedir a sua bênção, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe os católicos, evangélicos, os protestantes, independente de religião. Abençoe as autoridades eclesiásticas, como os padres, o Papa, os bispos da Igreja Católica, como também os bispos das igrejas evangélicas, os ministros, presidentes de ministérios, Senhor, os responsáveis pela obra do Senhor, todas essas autoridades eclesiásticas, como presbítero, obreiros, diáconos, abençoe em nome de Jesus a tua igreja. Eu oro também pelos governantes, meu Deus, do nosso país, ou desse país aonde essa pessoa está. Eu oro pelos governantes, pedindo a tua bênção, ó Deus, pelo presidente, pelos deputados, senadores, pelos vereadores, prefeitos, enfim, todos governantes do nosso país, Pai. Peço a sua bênção, Pai, para esta cidade, para este lugar. Aonde tiver alguém orando comigo, que ela seja abençoada agora, ela e sua casa, sua família. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço que o Senhor visite agora os hospitais, os manicômios, os leprosários, os departamentos públicos de saúde, que o Senhor visite, ó Deus, cada um que está chorando agora, triste, angustiado, oprimido. Ó Senhor do céu e da terra, derrame a sua graça, a sua bênção, sua misericórdia, o seu conforto, o seu consolo, a sua cura, o seu poder, Pai, sobre estas pessoas. Em o nome de Jesus, eu peço agora por esta pessoa que está com um problema emocional, com um problema sentimental, com um problema espiritual, financeiros, não importa qual o problema, apresente a Deus agora o seu problema, fala com Ele aí a sua necessidade em nome de Jesus. Se você quiser escrever seu problema aqui nos comentários, aqui na live, fica à vontade, em nome de Jesus, eu estarei orando por você. Se você quiser escrever seu pedido de oração, para que a gente fique orando por você, em nome de Jesus. Amém? Estamos abençoados, você está abençoado, em nome de Jesus Cristo, para a glória e louvor dele, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu termino aqui. Eu vou dar uma sugestão para vocês, nesta segunda-feira. Toda segunda-feira eu coloco assim a mensagem do domingo. Eu vou deixar nos últimos 25 segundos aqui a sugestão para você clicar, que se você clicar vai cair já no culto de ontem à noite, de domingo à noite. Caso se você está participando dessa oração em outro dia, então o último domingo, né? Então é isso aí. Eu vou encerrando por aqui. Deus abençoe todos vocês e até a próxima oração. Tchau, tchau.